teve esse grande nome de pregar. Hoje nós temos a oportunidade também de ouvir outro João, que se aproxime, João, para nos entregar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia aos irmãos. Amém. Agradecemos a Deus a vida de cada um que está aqui presente, né? Nosso pastor Lindomar que nos convidou e aqui estamos. Vamos para o livro de João, capítulo 14, fazer a leitura de alguns versículos, né? Que bom que vocês vieram. João 14, versículo 24. Diz a palavra: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O versículo 25 diz, lemos 24, né? Tenho-vos dito isto, estando convosco. Isso mesmo. Agora nós vamos para o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. Jesus começa a conversar com os discípulos desde o capítulo 13. E aí ele vem para o 14. No versículo 13, capítulo 13, versículo 31, Jesus começa a dar instruções para os discípulos. Parece até com o dia de hoje, né? Deus sempre coloca algumas pessoas para dar instruções para a gente andar junto com Ele na palavra, né? E Jesus vem trabalhando os discípulos, muitas pessoas até criticam a forma do Pedro agir, do Tomé e outros mais, mas assim eu entendo que se nós andarmos com Deus, à luz da Bíblia, fazendo aquilo que Deus deixou para a gente fazer através das ações do Espírito, dificilmente nós vamos falhar. E os discípulos, eles andam com Jesus, observam a forma que Jesus trabalha, mas eles ainda não têm a visão aberta, o que verdadeiramente Jesus queria deixar. E aí Jesus conversa com cada um, as instruções é isso, é com cada um. Cada um faz uma pergunta e ele vai respondendo, né? E o que me chama a atenção aqui nos dias de hoje é que nós estamos assim vivendo aquilo que Jesus já viveu na terra há não sei quantos anos. Nós temos instruções, sai do altar, às vezes a gente liga a TV, tem alguns homens de Deus também falando a respeito, mas o que me chamou muita atenção foi algo que Jesus ensinou para os discípulos querendo saber: ô Jesus, mas o Senhor vai, como que a gente vai fazer? A gente quer ir contigo também. Ele fala: não, eu vou deixar alguém com vocês que vai fazer a diferença. Aí deixou comigo, deixou com o pastor Lindomar, com o pastor Marcos no violão. Não, deixou para todos nós. Esse amigo, ele faz a diferença. Mesmo que a igreja esteja lotada, esse amigo, se você chamar, ele está ao teu lado. E onde que ele senta, se o banco está ocupado? É aqui dentro. E aí vai fazer a diferença. Amém. Se você não estiver considerando esse amigo como como nos dias de hoje é brother, né? Chegado, seja o que for, que seja. Se você não der ouvido para esse amigo, vai passar muita dificuldade. Como que é essa dificuldade? Aquilo que o mundo traz para a gente, que não são coisas boas, onde você tem que fazer algo e você não consegue porque você chama primeiro Deus. Eu faço alguns trabalhos por aí, eu vejo como que é. Todos dizem que conhecem Deus. Todos. Só que antes de Deus tem Jesus. E antes de Jesus tem o Consolador, que é o Espírito Santo.
quem vai te dar a direção, quem vai te consolar. Se Jesus disse que deixaria o Consolador, significa que tem choro, né? Você já viu alguém feliz da vida, tal? O Corinthians ganhou de 5-0 do Flamengo e o cara está lá feliz da vida. Vai procurar o Consolador? Não, não vai, né? Mas quando as coisas começam a apertar, ou pelo um lado ou pelo outro, a pessoa vai chorar. E é aí onde você entra, o Espírito Santo, fecha os olhos e fala só. Marco gosta muito desse Consolador, né, Marco? Eu vejo sempre as pregações dele e ele sempre chama o Espírito Santo de uma forma assim que realmente deixa a gente desejoso. Sem o Espírito Santo nós não fazemos absolutamente nada. Não adianta se falar bonito, pregar para multidões, se você não recebe para você próprio. É dentro de nós. Então esse Consolador, ele te dá a direção, esse Consolador te consola, esse Consolador, ele te ouve, e quando ele ouve, ele fala forte dentro de você: João, é para lá. Ah, mas aquele caminho está tão... É para lá, João, é para cá. E aí você vai. E aí você realmente vai fazer a coisa com mais facilidade, né? Você vai ter um encontro com Jesus, mas bem mais apurado, bem mais... Sabe como que como dizem por aí, né? Céu na terra, mais ou menos isso. Deus é um Deus de propósito, irmão. Se você pular etapa, não vai acontecer muita coisa. Eu observo muito assim, Jesus falando com os discípulos, e eu observo os princípios que ele trata com cada um. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de propósito, né? Então ele começa a instruir, porque ele sabe que lá na frente eles vão ficar só, sem a figura de Jesus, mas vão ficar com o Consolador, vão ficar com o Espírito Santo. E vejo que na Bíblia tem várias passagens que a Escritura diz: não entristeçais o Espírito, não desprezai. Significa que a gente tem que estar junto, constantemente. Agora, por que tudo isso? Porque o coração do homem é duro. Quando fala homem, é mulher junto, né? Então, se nós não tivermos sensibilidade para isso, a gente não vai fazer muita coisa. E nós vamos bater em muitas portas, as portas não vão abrir, porque a quebra de princípio não vem realmente aquilo que a gente busca, uma petição, um pedido que a gente faz para que Deus comece a trabalhar. Então esse Consolador, ele vem no momento certo. Muitas vezes você está fazendo a coisa certa, dificilmente tem pessoas que falam que não temem a Deus, né? Todos temem a Deus de uma certa forma. Agora, a obediência a Deus é uma forma onde nós fazendo, se a gente cumprir os princípios certinho, ela vem com mais sensibilidade naquilo que a gente busca a Deus. Porque você chega aqui e fala: Senhor, eu preciso da tua presença. Amém, tranquilo. Mas quando você sai daqui, você está praticamente só. Você já se viu em momentos assim? Você está sendo alimentado do altar através de um louvor. Aquele louvor ele traz a presença de Deus, onde você fica sensível. Mas tem momento na vida que você está só. Eu ouço muitas pessoas pregarem, vem no altar colocar frase repetida, né? Isso não é muito bom. O mal do século, é isso, é aquilo. Eu vejo o mal do século como uma desobediência. Uma desobediência. Se a gente chamar a Deus assim no momento certo, na hora exata, Deus está lá para te dar o refrigério, te dar aquela paz. Não que as pessoas não tenham que agir assim pelos conhecimentos, mas tem momentos que o conhecimento ele fica de um lado. Viu? Tantos testemunhos foram contados aqui na terça-feira, e cada um eu só observando. Jesus entrou em todos, usou todos os recursos dele. Todos os recursos que Jesus usou nos testemunhos foram falados aqui, tudo para ele. Eu tenho um paciente com 62 anos, eu nunca vi uma pessoa daquela. Ele procura só no momento que Deus fala com ele. Deus fala com ele: me socorre, me socorre, me socorre. Eu, não, tá, vou socorrer sim.
porque ele anda muito em desobediência, né? Então é uma coisa assim muito difícil, mas Deus no controle de tudo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, Deus prepara a gente para algo que a gente vai ser usado por Ele lá na frente. Vocês entenderam um pouco assim do que é o Espírito Santo na nossa vida, né? Tem momentos que a gente está de frente para uma pessoa assim para resolver alguma coisa e não precisa fechar os olhos, né? Mas o Espírito Santo, o que eu faço? Qual é a direção? Deus te dá a direção assim. Naquele momento lá você resolveu, chega em casa e fala, Jesus, que coisa. Então, Jesus preparou o discípulo para deixar palavra, mensagem, exemplos para a gente de coisas que a gente vai precisar. Eu creio que em 3 minutos dá para resumir. Olha o que é que Jesus fala para o discípulo. Aliás, Jesus deixa para Pedro. Eu gosto muito do Pedro. Usado por Deus de uma forma tremenda. De Atos para frente, Pedro é uma pessoa que entendeu a palavra. E 1 de Pedro 2, o versículo 10. Algum irmão pode ler para mim, por favor? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 10. Antes. Não, perdão. É o 19. Deixa aberto, tá? 1 Pedro 2, 19? Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suporta com paciência o tratamento injusto. É isso? Continua, mais um. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. O que Deus quer dizer com isso? Muitas vezes você está fazendo a coisa toda certa, tudo certinho, está tudo bem. Mas, se você é uma pessoa que se fala, Senhor, me usa, Deus fala amém. Porque a glória é dele, né? Então ele escolhe alguém para fazer algo, fazer a vontade dele. E muitas vezes a gente vai levar, assim, a gente vai sofrer na pele por ele, por Cristo, né? Então são coisas que o dia mal vai chegar e a gente, mesmo estando na posição, nós vamos sofrer algum dano. Mas a glória é dele. Então, quando a gente está realmente fortalecido na fé, com o Espírito Santo como parceiro para seguir nessa caminhada, você vai resistir de uma forma onde você fala, Senhor, a glória é toda para ti. E quantos de nós não tem passado por esses momentos, né? Quantos de nós não tem chegado à enfermaria, ficar 24 horas internado, e a glória é só para Deus, e aí você jamais viria aquelas pessoas que tratou contigo e Deus usou para você tratar outras pessoas lá dentro. Se teve alta, eu realmente não sei como é que foi isso. Então, ficamos atentos, irmãos. Essa figura que está dentro de você, esse consolador, ele vem para fazer a diferença. Nos dias maus, nos dias difíceis e nos dias de paz, nos dias que as coisas estão assim, aterrorizadas, mas tu está vivendo, falando, Senhor, se tu estiveres comigo, eu vou. E aí você está lá revestido da fé. Não desprezais o Espírito Santo. Esse é o título da mensagem de hoje. É só Ele. É só Ele que faz você realmente acordar, agradecer pelo dia, né? Rompe o dia, no final do dia você também agradece por ter passado pelo dia. Seja a circunstância contrária ou que tudo ocorreu bem, né? Então a minha mensagem de Deus para os irmãos, e para mim primeiro é essa. Nós temos vivido dias, irmãos, muito difíceis. Muito. Eu imagino na qualidade de profissional, né? Lá cuidando dessas ações lá no Rio Grande do Sul, os colegas que foram bombeiros, né? Bombeiro até às vezes voltar. Se essas pessoas não tiverem revestido lá da graça de Deus, não anda.
Espírito Santo. Obrigado, Essa é a tua Jesus. palavra. Sim. Só te agradecemos, meu Deus, porque Obrigado, Pai. tudo que foi falado aqui desde o início, o Senhor sempre presente, nos louvores, na palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, apenas para te louvar, te engrandecer, te agradecer, porque tu és bom, fiel e a tua misericórdia é grande. Continua conosco, Senhor Deus, continua nos dando, Senhor Deus, essa sabedoria, esse esclarecimento da tua palavra, e sabemos, Pai, que se o teu Espírito estiver conosco, meu Pai, o Senhor está nos completando e nos guiando para todos os momentos, Pai. E nessa manhã, Senhor Deus, é uma manhã de paz, é uma manhã de reflexão na tua palavra, é uma manhã, Senhor Deus, em que o teu Espírito está sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Amém. E tudo aquilo que colocarmos, Pai querido, diante de ti, Senhor Deus, sabemos que o Senhor, meu Pai, estará nos entregando em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.